Capítulo 77 – Teleporte na vida real. Sesh e Brook estavam prestes a enlouquecer. Ambos olharam para Fei chocados. Neste momento, eles finalmente sabiam que tinham sido enganados pelo jovem rei e tudo era uma piada amigável. Brook, excitado, bebeu a outra garrafa da poção Hulk. Em suas experiências anteriores, Fei havia experimentado a poção em animais como galinhas, porcos e vacas, bem como em alguns prisioneiros hediondos do corredor da morte. Ele tinha acumulado uma boa compreensão sobre os efeitos, dosagem, efeitos colaterais e efeitos a longo prazo. Depois de experimentar uma dor indescritível, Brook ganhou um enorme impulso na sua força. Sua força física era suficiente para enfrentar um guerreiro de 2 estrelas. Os canais de energia em seu corpo também se expandiram. Isso teria um efeito mais significativo a longo prazo, pois significava que Brook, que era mediano em termos de treinamento de energia, de repente se tornou um gênio. Para maximizar a eficiência da poção Hulk seria necessário treinar. Sendo assim, resquícios da poção ainda permanecia armazenada em seus corpos. Ao olhar para eles de perto, o verde na pele de Brook e Sesh ainda podia ser visto. Eles olharam um para o outro e riram. A capacidade do rei de conseguir continuamente tais poções com efeitos grotescos tinha chocado imensamente Brook e Sesh. Se essa informação vazasse, muitas pessoas iriam lutar e até mesmo começar uma guerra para obter essas poções. Eles agora sabiam porque o rei falava com eles em particular, exceto pelo guarda pessoal de Fei, Fernando Torres. Todos os outros guardas tinham sido dispersados. Poção Hulk é surpreendente, mas não acumula, por isso só funciona uma vez. O efeito será mínimo se vocês tomarem de novo. No entanto, vocês não devem relaxar no treinamento. Eu tenho algumas poções extras na mão, mas não há muito. Todas elas são para a melhoria da força total de Chambord. Vocês dois são os que eu mais confio, bem como aqueles que tomaram a poção Hulk primeiro. Lembre-se, este assunto deve ser mantido confidencial e nunca poderá ser exposto. Sobre seu aumento de força, pensem em maneiras de explicar. Precisamos ser muito cuidadosos neste assunto. Vocês sabem exatamente o porquê disto. Depois desta agitação, Fei voltou para seu trono no alto das escadas, adornado com as estátuas de leões, e, de repente, mudou novamente para o modo paladino. A aura sagrada e imponente de um paladino de nível 12 preencheu, instantaneamente, o salão. Uma sensação majestosa surgiu no salão. Nesse momento, Fei havia restaurado o prestígio superior de um rei, controlando tudo como um deus inviolável. Depois de ouvir as palavras de Fei, Brook e Sesh finalmente souberam que eram os primeiros a beber a poção Hulk. Seus corações estavam cheios de gratidão e eles sentiram seu sangue ferver. Ambos se ajoelharam e disseram em uníssono: "Tenha a certeza, Sua Majestade. Ninguém vai saber sobre isso." Fei assentiu com satisfação. Logo após, ele abriu a mão e uma outra garrafa da poção Hulk apareceu em sua palma. Ele a impulsionou para fora e a aura de um paladino de nível 12 envolveu a poção, que lentamente voou até a mão de Brook. Fei continuou: "Quando você voltar, escolha imediatamente 200 soldados leais e com origens confiáveis. Em seguida, dilua esta garrafa de poção Hulk em 4 barris de água limpa e dê para os 200 soldados nos próximos 3 dias. Desta forma, embora eles não vão receber o mesmo benefício que vocês dois receberam, ainda será um bom impulso na força e físico dos soldados. Lembre-se, estes 200 soldados serão a força de elite que participará do exercício militar imperial de Zenith. Não podemos ter qualquer tipo de descuido. Eles devem ser cuidadosamente selecionados. A lealdade vem em primeiro lugar, a capacidade vem em segundo lugar. Seria melhor se todos eles fossem nascidos em Chambord." Brook, depois de terminar esse processo, entregue esses soldados ao comandante Sesh e deixe-o treiná-los e dirigi-los. Quero que vocês dois construam uma invencível força de ferro para Chambord nos próximos 6 meses. Vocês dois podem conseguir isso? Sim, Sua Majestade. Não haverá, absolutamente, nenhum problema. Brook segurou a poção com força, como se estivesse segurando a chave de um tesouro incomparável. Ele disse com total confiança:
Com a ajuda desta poção Hulk, que é até mesmo superior às poções épicas das lendas, podemos absolutamente construir uma força de elite com um poder apavorante. Com isso, nossas chances de vitória no exercício militar, daqui a meio ano a partir de agora, vai aumentar muito. Até mesmo Sesh, que estava taciturno, assentiu animadamente e disse: Sua Majestade, Peter Sesh garante que vamos construir uma invencível força de ferro em menos de 6 meses. Fei assentiu. Ele não estava preocupado sobre acidentes que poderiam ocorrer ao usar a poção Hulk. Antes, quando ele estava testando a poção Hulk, ele descobriu um fenômeno satisfatório, independentemente de ser humano ou animal, depois de tomar a poção completa e suportar alguns minutos de dor extrema, pior do que a morte. Todos aqueles que foram sujeitos ao teste tinham adquirido um enorme impulso na própria força e, instintivamente, desenvolveu uma profunda dependência em relação a Fei, o que os tornou mais leais a ele. Era como as emoções que as crianças tinham em relação aos pais. Depois de alguma reflexão profunda, Fei acreditava que esse fenômeno foi causado pela fraca energia espiritual na poção. Quando todas as poções Hulk foram criadas, todas continham alguma energia espiritual fraca nelas, como se elas tivessem vida e tivessem alguma intimidade em relação a Fei, assim como um recém-nascido que é ligado à sua mãe. Parecia que aquela fraca energia espiritual afetava, silenciosamente, a alma dos usuários das poções e aumentava sua lealdade em relação a Fei. O assunto da poção Hulk tinha chegado ao fim. Nos 10 minutos seguintes, Fei e Brook conversaram sobre a restrição do exército de Chambord. Fei não era algum tipo de gênio militar, então ele apenas resumiu, brevemente, alguns princípios de suas memórias e conhecimento da Terra. No entanto, inspirou profundamente Brook. Durante o bate-papo, Sesh também deu algumas ótimas recomendações. Fei percebeu que este primeiro comandante da guarda do rei também era muito talentoso em assuntos militares. Durante a conversa, Brook alegremente encheu 3 peles de animais com notas. Depois de ver que estava ficando tarde, Brook e Sesh se levantaram e se curvaram quando saíram do palácio. Finalmente, apenas Fei e seu guarda pessoal, Fernando Torres, permaneceram no local. Depois que ele sentiu os olhos brilhantes travados em suas costas, Fei se virou e viu Torres, ansiosamente, olhando fixamente para ele. Fei sabia o que ele estava pensando e perguntou diretamente: Fernando, você também quer uma garrafa de poção Hulk para aumentar sua força? Torres hesitou um pouco. Ele sabia que a poção era extremamente valiosa e limitada. No entanto, ele não foi capaz de resistir à tentação do poder e ajoelhou-se respondendo honestamente: Vossa Majestade, é minha maior honra poder segui-lo. Quero lutar por Vossa Majestade, mas sou fraco demais. Eu até tenho dificuldade em segurar uma espada. Portanto, peço a Vossa Majestade que me conceda uma garrafa de poção Hulk. Uma poção Hulk será sua, mas eu não posso dar a você agora. Fei gesticulou Torres para levantar-se enquanto ele continuou. O efeito desta poção é significativo, mas a poção em si é extremamente brutal. Uma pessoa comum não é capaz de aguentar a dor insuportável durante o processo de transformação do corpo. Se você desmaiar, ela irá danificar seu corpo severamente. Tanto o Sr. Brook quanto o Sr. Sesh são guerreiros fortes, que lutaram numerosas batalhas, e eles têm a força básica e a resistência mental necessárias para lidar com o processo doloroso e beneficiar-se com êxito da poção. Você, por outro lado, ainda é muito fraco e não pode suportar o impacto brutal da poção. Se eu lhe der a poção agora, seria um desserviço para você alcançar rapidamente o requisito mínimo necessário para tomar a poção. Vá encontrar Pierce e Drogba. Treine com eles de acordo com o método que eu lhes dei. Assim que seu corpo se tornar forte o bastante, eu lhe darei a poção. Depois de ouvir a explicação de Fei, a expressão no rosto de Torres passou da decepção inicial para a esperança. Ele apertou os punhos excitadamente e disse: Obrigado, Majestade. Eu irei encontrar o Sr. Pierce agora. Depois que ele disse isso, o garoto loiro se virou e saiu correndo do salão. Fei olhou para as costas do rapaz e riu baixinho. Depois de suas observações nos últimos 2 dias, ele concluiu que Fernando Torres tem um grande potencial.
Ele é esperto, pensativo, corajoso e honesto. Ele tem todas as qualidades necessárias de um verdadeiro guerreiro. Ele também cresceu em Chambord e é leal ao reino. Ele enxerga Fei como um ídolo e o adora como um deus. Fei não tinha razão para não promover esse jovem. A única coisa que o segurava era que Torres ainda era muito jovem, então Fei queria o afiar um pouco mais primeiro. No entanto, o dano brutal da poção de que Fei estava falando era verdadeiro, ele não exagerou nem um pouco. Em suas experiências anteriores, havia um total de 18 carneiros, 33 porcos, e numerosos pequenos animais como galinha, patos e gansos que haviam morrido por causa da poção. Mesmo a maioria dos prisioneiros hediondos que Oleg trouxe para Fei, que estavam no corredor da morte, morreram durante o processo de transformação do corpo. Este era o lado ruim da poção. Fei sentou-se no salão um pouco mais e pensou em tudo o que tinha acontecido, se assegurando de que nada fosse deixado de lado. Ele exalou lentamente enquanto mudava para o modo bárbaro. Depois de olhar ao redor, e ter certeza de que ninguém estava por perto, ele olhou para o espaço aberto na frente dele e inexplicavelmente sussurrou: Helena, você pode vir agora. Assim que terminou, soou um ligeiro zumbido. Um pequeno flash de brilho azul apareceu no meio do ar e cresceu cada vez mais. Logo, formou uma enorme porta azul em formato oval. Gradualmente, estabilizou-se enquanto a luz azul circulava em sua superfície. Na verdade, era um portal do mundo Diablo. Então, uma bela figura surgiu, lentamente, através do portal e apareceu no palácio do rei.